Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é IPTU e o nosso convidado é Ricardo Martins, subsecretário de Tributação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Para a gente iniciar essa conversa, eu gostaria que você conceituasse IPTU. Bom, obrigado, Sérgio, pela oportunidade. O IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade predial e territorial de imóveis, né? Então, assim, se você possui um imóvel, se você tem a propriedade desse imóvel, existe uma obrigatoriedade de você pagar o imposto relativo a essa propriedade. E esse imposto é o IPTU. Importante que é a propriedade urbana, né? Porque existe o imposto do governo federal, que é sobre a propriedade rural. No caso nosso, como a gente está na cidade do Rio de Janeiro e todos os imóveis são considerados urbanos, exige IPTU na totalidade deles. Ok, vamos acompanhar então a primeira pergunta? Queria saber se imóvel em área de risco tem direito à redução no IPTU? Renata, então, o que a gente utiliza? Normalmente, quando a gente fixa a planta de valores, né, que é o balizador dos valores individuais de cada imposto, a gente já, no estudo dessa planta, a gente já leva em consideração as transações imobiliárias em cada região. Então, se a região tem algum problema de segurança ou de risco, esse valor já é contemplado nesse estudo e é bem provável que esse valor individual já seja bem menor do que uma outra área que não encontre esse problema. Ok, vamos para a segunda pergunta. É possível conseguir isenção do IPTU para pensionista do INSS? Bem, o IPTU tem algumas hipóteses de isenção. Uma delas é o pensionista ou aposentado. Mas existem alguns requisitos para isso ser concedido, né? Tem que ter mais de 60 anos, renda de até 3 salários mínimos, ser imóvel residencial, quer dizer, para a residência do aposentado ou do pensionista, e ter no máximo 80 metros quadrados. Ricardo, vamos então a mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se os terrenos também pagam o valor da taxa de lixo embutida no IPTU. Bem, Sabrina, a gente só cobra de imóvel construído. O terreno não está obrigado a pagar a taxa de coleta de lixo, então a gente nem emite essa taxa. Ricardo, agora eu gostaria que você explicasse para a gente a questão do pagamento em cota única e também do parcelamento em 10 cotas, né? Que começa aí em 7 de fevereiro e vai até 9 de novembro. A cota única do IPTU tem um desconto de 7% no pagamento à vista. Quais são as vantagens, além do desconto de 7%? Toda vez que você atrasa o imposto, existe uma cobrança de um acréscimo moratório em relação a isso. Então, você pagando em cota única, você evita também o esquecimento do pagamento das outras 10 cotas. E a pessoa também pode optar pelo débito em conta corrente, cadastrar o seu IPTU em débito em conta corrente para evitar o esquecimento. O pagamento em 10 cotas, ele é feito mensalmente, mas quando ocorre atraso, ele há uma cobrança de um acréscimo moratório. Então, assim, é sempre interessante a gente optar pelo meio de pagamento à vista, porque a gente já consegue um desconto de 7%, ou pelo menos o débito automático. Ricardo, então vamos para a próxima pergunta. O que acontece com o imóvel de quem não paga o IPTU? Então, Dominica, o que acontece? Acontece que a gente vai gerar uma cobrança. Como é que é feita essa cobrança? Primeiramente, a gente escreve esse IPTU, não paga em dívida ativa. E aí, o mecanismo de cobrança é judicial ou extrajudicial. E você corre o risco, né, num primeiro momento, de ter o seu imóvel, a dívida do seu imóvel protestada e até vir a ser leiloado. Mas antes disso tudo acontecer, não. O primeiro protesto ele acontece, mas depois do protesto vai ter uma execução fiscal, você respondeu uma execução fiscal e não sendo quitado o IPTU mesmo dentro dessa execução fiscal, aí seu imóvel pode ser leiloado pela prefeitura e para quitar os débitos de IPTU em atraso. Continuando então com as perguntas. É verdade que vaga de garagem pode pagar IPTU? Depende. Se tiver uma inscrição em separado do imóvel, uma inscrição autônoma do imóvel, você paga a vaga de garagem. Se ela tiver agregada ao imóvel, não há cobrança de vaga de garagem. Então, depende muito da situação. Finalizando, então, com a última pergunta, Ricardo. Eu gostaria de saber em que é usado o dinheiro arrecadado com o IPTU. Bem, Marcelo,
Os tributos, eles têm alguns tributos eles são vinculados e outros tributos são desvinculados. Por exemplo, a taxa de coleta de lixo. A taxa de coleta de lixo é um tributo vinculado. Ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Custear o serviço de coleta de lixo e de limpeza pública. O IPTU é um imposto desvinculado, ele é um tributo desvinculado. Então, ele é utilizado para despesas da prefeitura em geral, que são fixadas no orçamento anual e gastas à medida da necessidade da prefeitura. Ricardo, muito obrigado então pelas suas informações. Obrigado mais uma vez, Sérgio. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.